Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver sua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, se a angústia te faz esquecer. Se tudo que Deus prometeu e sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver sua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, se a angústia te faz esquecer. Se tudo que Deus prometeu e sobre tua vida são as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Bendita será sua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Como os irmãos vão entrando aí na página, só dá um ok se o áudio tá bom aí, tá? Se o áudio da equipe de música e também o meu áudio aqui do meu microfone, tá? Vamos ver se está tudo ok aí, se está tudo certo. Tá bom? Então, meus irmãos, dá um bom dia a todos os irmãos que estão reunidos aí em seus lares, com as suas famílias.
E é bom, né, estarmos juntos nessa manhã, podermos cultuar o nome do nosso Deus. E hoje um dia especial, né, para as nossas famílias, na qual nós comemoramos o Dia das Mães, né? Essa figura tão importante na nossa vida, né? Tão significativa na vida de todos os familiares. Então que seja um momento, né, uma manhã de comunhão nossa com os nossos familiares, em especial agradecendo a Deus, né, pela vida das nossas esposas que são mães, e também agradecendo a Deus pela vida das nossas mães, né, que tanto se doaram, se dedicaram para nos dar uma boa criação. Então, desde já, um feliz Dia das Mães, a todas as mães que nos ouvem, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Então, como os irmãos sabem, nós estamos nesse mês de maio dedicando em especial às famílias, né, a todas as famílias, principalmente da nossa igreja. Todos os temas vão girar em torno da família, e o tema, né, nosso do mês de maio é Famílias Fortes, Igreja Forte. Então, nós tínhamos um desafio, né, hoje aí para as famílias de CEOP, né, em relação ao Dia das Mães. Nós temos novos desafios no decorrer dessa semana e eu desafio vocês a cumprir todos eles. Ontem terminou, né, o desafio da primeira semana, que era o caça-tesouro, né, e também fazer o devocional todos os dias. E a partir de hoje tem um novo desafio aí, né, para as famílias. Hoje, começando de hoje, e decorrer da semana toda. Então não deixe de cumprir, tá? Não deixe de se envolver com a sua família. É um tempo de estarmos juntos em família e podermos aprender ainda mais com o Senhor e estar em comunhão uns com os outros. Então, que todas as famílias da ICEOP aceitem esse desafio de estarem cumprindo, né, essas tarefas aí que foram passadas para cada família. Nós vamos para a nossa leitura inicial nessa manhã, que se encontra lá no Salmo 84. Então, você que tem a sua Bíblia em casa, não deixe de abri-la, né, para ler junto conosco. Salmo 84, versículo 1 até o versículo 12. Nós vamos ler o Salmo inteiro, tá? Salmo 84, versículo 1 ao versículo 12. Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Versículo 12. O Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem te confia. Graças a Deus, né, pela sua palavra, e que nos diz, né, que nos declara que feliz o homem que confia no Senhor, né, que deposita a sua fé e a sua
confiança no Senhor. Então, meus irmãos, esta manhã somos desafiados, à luz da palavra de Deus, em continuar confiando no nosso Deus, que assim nós vamos encontrar a verdadeira felicidade na nossa vida. Então, meus irmãos, minha oração é que esse momento seja um momento agradável ao nosso Deus e também seja um momento onde você usufrua junto com a sua família das bênçãos do nosso Deus, principalmente da bênção da sua presença. Vamos orar, entregando esse momento ao nosso Deus? Senhor, somos gratos a Ti, Deus, por essa manhã. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Obrigado também pela vida. Obrigado, Deus, diante de uma pandemia que tem assolado o mundo todo. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos, Senhor, o Teu nome também, pelo privilégio de podermos, nesse momento, estarmos juntos, como famílias do Senhor, para cultuar o Teu nome, para buscar a Tua presença e para louvar e exaltar o Teu santo nome. Porque só o Senhor é digno e merecedor de receber do Teu povo toda a honra e toda a glória. Ó Deus, nesse momento, entregamos na Tua presença, devolvemos ao Senhor como aroma suave. E queremos, Pai, rogar no nome de Jesus, que esse momento aqui, nós aqui na igreja, nossos irmãos com seus familiares em casa, seja agradável, Pai, na Tua presença. Que chegue, Pai, diante do Teu trono de graça, aos nossos louvores, a nossa adoração, e seja agradável, Senhor, ao Senhor, nesse momento, o nosso ajuntamento, mesmo não podendo estar junto, Pai, aqui na Tua casa, na Tua igreja, mas os nossos irmãos estão reunidos, Pai, nos seus lares, para exaltar e para bendizer o Teu santo nome. Então, Deus, abençoa esse momento, que o Senhor venha nos cobrir com a Tua misericórdia e com a Tua graça, e que seja aceitável ao Senhor o nosso louvor nessa manhã, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, pela Tua presença na nossa vida, pela Tua proteção e pela bênção da salvação que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. E também, meus irmãos, que você possa compartilhar o link aí com seus familiares, os seus amigos, para que outras pessoas também possam estar cultuando junto conosco através aí da página da igreja no Facebook. Então, compartilhe o link aí com seus irmãos, com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam também estar cultuando a Deus junto conosco. Nesse momento nós vamos louvar a Deus com 2 cânticos. Então convido você a louvar a Deus junto conosco. Bom dia a todos, irmãos, graça e paz a todos. Vamos louvar o Senhor nessa manhã, que diz que Jesus, Ele é o único digno de louvor e adoração. Vamos cantar juntos nessa manhã e engrandecer o nome do nosso Jesus Cristo. O que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Amém, eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus. Estás, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. A próxima música que nós vamos estar cantando, vamos cantar todos juntos, é a música tema, né, do mês da família. Vamos cantar, acho que todo mundo já conhece ela, né? Vamos cantar juntos. Vamos lá. Esse não pode ser Teu fim. Não é o que Deus sonhou pra Ti. Não podes aceitar ver sua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil, sei que sim, se tudo em volta diz que não, se a angústia te faz esquecer. Se tudo que Deus prometeu e sobre sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome.
que a nossa oração seja essa, né? Que a nossa família seja bendita no Senhor, né? Pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: você já agradeceu a Deus pela vida da sua família? Você tem sido grato a Deus pela família que Ele tem concedido a você, né? Famílias são bênçãos do Senhor, né? Ele que nos deu, nos presenteou com essa joia preciosa que o ser humano recebe nessa vida, né? Que é a família. Então agradeça a Deus pela vida da sua família. Louve a Deus, né? Por Deus ter lhe concedido essa família tão preciosa, né? Então, se você tem reclamado, né? Se você não tem sido grato pela sua família, que nessa manhã você venha agradecer, louvar a Deus pela vida da sua família. E também, né, meus irmãos, só lembrando os irmãos, né? Eu vou estar falando sempre, né? Isso no decorrer do culto hoje, também à noite, dos nossos desafios. Não deixe de cumprir o seu desafio. Hoje era o café da manhã, né? Agora no café da manhã com as mães. Alguns irmãos perguntaram para mim se podia fazer um almoço, né? Trocar o café pelo almoço. Podem sim. O importante é que vocês estejam juntos, né? E celebrem esse momento juntos, né? Louvem a Deus pela vida das mães, né? Das esposas que são mães. E tem esse momento junto. O importante é vocês fazerem algo junto, né? Então pode sim trocar o café pelo almoço, né? Não tem problema nenhum. Nós vamos fazer a nossa leitura oficial agora, meus irmãos, em Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18, tá? Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Então, você que está em casa com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. Conforme os irmãos forem encontrando, vamos ficar de pé para ler a palavra do nosso Deus juntos, como se nós estivéssemos aqui na igreja, né, reunidos nessa manhã. Então, Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingi-vos com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, meus irmãos. Graças a Deus pela sua palavra. Deus, Ele nos deixou ferramentas, né, para nós nos apropriarmos, para vencermos o inimigo da nossa alma, né? E essas ferramentas foram a fé, a leitura da palavra e a oração, né? Esses mecanismos de graça que Deus deixou a nós, para nós nos apropriarmos, para vencermos todas as ciladas do diabo, dos demônios e de seus seguidores. Então, meus irmãos, que nessa manhã, como família, nós venhamos nos apropriar dessas armas. Nós vamos estudar um pouquinho esse texto daqui a pouco, aplicando ele para a vida familiar, e a minha oração é que Deus nos abençoe à luz da sua palavra nessa manhã, e que a nossa família
caminhe de fato, né, a ser uma família forte no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, que nos garante que servimos um Deus vitorioso, um Deus que está no controle de toda a história. Obrigado também, Senhor, por o Senhor ter deixado a nós ferramentas para nós usarmos para vencer o maligno, Pai. Obrigado pela ferramenta da fé, pela ferramenta da Tua palavra, que é a verdade, e pela ferramenta da oração, que pode levar a ocorrer aquilo que aos olhos humanos é impossível, e através da oração, a ação do Senhor, intervindo na história, pode mudar a realidade, a nossa realidade, a realidade da igreja. Então, Pai, nesse momento queremos rogar que cada família possa se apropriar, Deus, dessas ferramentas para vencer o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Então, Deus, como a Tua palavra diz, a nossa luta não é contra carne nem o sangue, a nossa luta não é, o nosso inimigo não é o próximo, o nosso inimigo é os principados, potestades, o príncipe desse século. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a nos apropriar das ferramentas espirituais para termos capacidade para vencer as ciladas do inimigo, Pai. Que o Senhor abençoe cada família, que cada família entenda que precisa se voltar para o Senhor, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua soberania e se apropriando das armas que o Senhor deixou disponível para o povo. Ó Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, te louvamos nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao nome do nosso Deus com mais dois louvores. Eu convido os irmãos a louvarem a Deus junto conosco. Bom dia mais uma vez, irmãos. Vamos louvar o Senhor, né? Vamos dizer que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós temos a e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Que mensagem boa, né? Esse hino nos traz. Vamos entoar a outra música, Tu és soberano. Vamos cantar todos juntos, irmãos. Todos nós conhecemos, vamos cantar com todo o nosso coração ao nosso Deus. Vamos lá? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa
Oi. Amém, meus irmãos. Nosso Deus, ele é tremendo, né? O nosso Deus, ele é soberano sobre a terra, sobre o céu. E apesar da sua grandeza, né, da sua majestade, da sua soberania, ele se importa conosco, né? Ele nos ama, ele quer o nosso bem, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor, e que nós possamos continuar cada dia louvando e engrandecendo ainda mais o seu santo nome. Meus irmãos, nós vamos agora passar por um momento da meditação da palavra do nosso Deus. E o estudo, tá, meus irmãos, é o segundo domingo, tá? O tema do estudo aí é Bases Bíblicas para Famílias Fortes, a parte 1. Então, você que pegou o seu material, que está aí com a sua família reunida, tá? É o segundo domingo pela manhã, tá? Bases Bíblicas para Famílias Fortes, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, tá bom? Então pegue o seu material e vamos estudar juntos o sermão dessa manhã. Enquanto isso, abra lá também a sua Bíblia para Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 12, tá bom? Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 12, e o tema, né, é Bases Bíblicas para Famílias Fortes. Nessa manhã nós vamos entender como nós podemos nos apropriar das ferramentas que vai conduzir a nossa família a ser uma família forte, madura no Senhor. Tá, meus irmãos? Não é pela sua capacidade, não é pela minha capacidade, não é pela minha força, nem pela sua força, não é pela força da sua família, nem pela força do nome da sua família, tá? Por mais que sua família seja grande, numerosa, por mais que sua família tenha um nome, né, respeitado na sociedade, não é essa força na qual nós vamos descrever nessa manhã, não provém da força humana, não provém do homem, mas provém do próprio Deus. Então, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 12, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém. Graças a Deus pela a sua palavra. Meus irmãos, nós precisamos entender que existe uma batalha espiritual sendo travada além da nossa realidade física humana, né? Existe uma batalha espiritual por detrás dessa vida que vai além da nossa compreensão. Existem seres, né, demoníacos que tramam contra a vida da igreja, tramam contra a nossa vida, contra a vida da nossa família, que vai além da nossa compreensão. Existe uma batalha espiritual que não é visível aos nossos olhos, e que nós precisamos ter consciência dessa realidade, que existe um ser que tem a finalidade de destruir a espinha dorsal da sociedade, que é a família. Ele destruindo a família, ele desestrutura toda a sociedade. Então, o ponto de ataque do diabo é contra a família e contra a igreja. Ele tenta, com todas as ferramentas que ele tem à sua disposição, ele tenta destruir as famílias e também tenta destruir as igrejas. Se os irmãos perceberem, todos os ataques para desestruturar a sociedade, se os irmãos prestarem bem atenção, vocês vão perceber que todos os ataques
do sistema desse mundo é contra a família e contra a igreja, né? Eles tentam destruir essas duas instituições divinas, que foi o próprio Deus que as criou. Eles tentam destruir elas, porque elas são exatamente a espinha dorsal da sociedade, tanto a família como a igreja. Então, o ponto de ação do diabo é exatamente contra essas duas instituições na qual Deus criou. Então, nós precisamos compreender a realidade da batalha espiritual que é travada contra a nossa família e também contra a igreja na qual nós participamos, na qual nós fazemos parte como comunidade. Então, nós precisamos ter a compreensão dessa realidade. A carta, meus irmãos, aos Efésios é uma carta conhecida como a carta da prisão. É uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve quando está preso. Ele funda essa igreja na sua segunda viagem missionária. Ele funda essa igreja em Efésio. Ele volta novamente a essa igreja na sua terceira viagem missionária. Então, ele escreve essa carta quando ele está preso ali em Roma, e ele direciona essa carta não somente a uma igreja ali da cidade de Éfeso, mas todas as igrejas que faziam parte, que estavam ali localizadas na cidade de Éfeso. Então, é considerada e chamada carta da prisão. E aqui no capítulo 6, principalmente do versículo 10 até o versículo 18, o apóstolo Paulo vai abrir os olhos da igreja em relação a essa realidade da batalha espiritual na qual nós estamos inseridos e que é travada contra nós, contra a nossa fé e contra a nossa casa. Aqui o apóstolo Paulo ele vai mencionar equipamentos dos soldados romanos. Ele menciona 6 equipamentos aqui. Ele menciona o cinto, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete e a espada. E nessa manhã, meus irmãos, nós vamos tirar 3 verdades, destacar 3 verdades para que as nossas famílias sejam famílias fortes e, consequentemente, construímos juntos, né, uma igreja, uma comunidade forte no nosso Deus, no nosso Senhor. Então nós vamos destacar nessa manhã 3 verdades fundamentais para edificar e fortalecer a vida da nossa família. Primeira verdade, meus irmãos, que nós destacamos aqui no texto, é que as famílias não devem descuidar da importância do fortalecimento, acima de tudo, do fortalecimento espiritual. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que o principal fortalecimento nosso é o fortalecimento espiritual. O versículo 10, a parte A, diz aí: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, o apóstolo Paulo vai direcionar os irmãos, a igreja de Éfeso, e nós também hoje, a entender que nós vamos nos fortalecer quando nós nos voltarmos para o Senhor e nos apropriarmos da força dEle. Que Ele lute em nosso lugar, que Ele vença em nosso lugar, que nós entreguemos tudo a Ele e confiemos no seu braço forte, confiemos na sua força. Então, em dias como esse, meus irmãos, na qual estamos passando de isolamento, de incerteza, onde nós podemos ancorar a nossa fé, a fé da nossa família é no Senhor. A única certeza que temos é que o Senhor está no controle. Então, logo, diante de um quadro de incerteza, é onde nós precisamos depositar a nossa fé e a nossa confiança, principalmente a da nossa família. É onde nós podemos consolar as nossas famílias, é onde nós podemos levar as nossas famílias a um refrigério, a uma paz que vai além de qualquer
a esperança humana, que vai além de qualquer perspectiva humana, mas que ela é espiritual e que vem do próprio Deus. Então, meus irmãos, essa força na qual nós precisamos nos apropriar e buscar é a força do Senhor, é o braço do Senhor. O seu braço, ele é vitorioso, o seu braço tem a vitória. Nós servimos um Deus que já venceu a história, que tem o controle da história. Com isso, o apóstolo Paulo nos conduz a nos apropriar dessa vitória que é do Senhor e que Ele garante para o seu povo. Então, meus irmãos, nós percebemos aqui no texto que essa expressão de fortaleçam, né? O que seria essa expressão de se fortaleçam no Senhor? Primeiramente, essa força do verbo usada por Paulo está no passivo e no presente. Paulo está dizendo, numa forma literal, o seguinte: continuem sendo fortalecidos no Senhor. Então, um dia o Senhor nos salvou, um dia o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, um dia o Senhor abriu os nossos olhos e mostrou o nosso coração pecaminoso, e nos mostrou a grandiosa salvação em Cristo Jesus pela sua obra no Calvário. Um dia Ele abriu os nossos olhos e nos deu a salvação em Cristo. E o apóstolo Paulo diz: continuem se fortalecendo a cada dia no Senhor, para que quando venham momentos de incerteza na qual nós estamos passando hoje, ainda continuemos firmes nos caminhos do Senhor, principalmente dentro do contexto familiar. A segunda característica dessa expressão que o apóstolo Paulo usa é que a fonte de todo fortalecimento está em Deus, somente em Deus, né? Quem pode nos garantir a vitória, quem está nos conduzindo ao triunfo e à vitória é o nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo nos conduz a entender que Deus é a fonte de todo fortalecimento. Como nós vamos ter famílias fortes? Nos voltando para Deus, porque Deus é a fonte do fortalecimento, da verdadeira força. Então, nós precisamos nos voltar para Deus, porque Ele é a fonte do fortalecimento da nossa família. Algumas, meus irmãos, reflexões sobre esses dois pontos, esses dois subpontos na qual nós falamos agora há pouco. Primeira reflexão é como crentes e famílias cristãs devemos sempre estar no processo de fortalecimento. A gente sempre deve estar crescendo, meus irmãos. Ninguém estagna na fé, né? Ou você está crescendo, ou você está regredindo. Ninguém fica estagnado, né? Ninguém pode se dar o luxo de dizer, não, tá bom, até onde eu sei, até onde eu conheço, até onde eu cheguei, tá bom. Não, ninguém pode estagnar na fé. Ou você está crescendo, ou você está regredindo na sua fé. Então nós precisamos estar a cada dia como crentes e famílias cristãs nesse processo de crescimento, nesse processo de fortalecimento no Senhor. A cada dia que passa, meus irmãos, a cada ano que passa, nós precisamos nos tornar crentes melhores, discípulos melhores, famílias mais parecidas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, continuemos como crentes a nos fortalecer nesse processo de crescimento no Senhor. A segunda reflexão, meus irmãos, desse ponto é corrermos sérios riscos de cairmos em pecado e afetar nossa vida pessoal e familiar, se acharmos que já estamos suficientemente fortes para enfrentar o diabo. É um grande perigo isso nosso, de nós acharmos que nós temos condições por conta própria, que nós somos fortes em si. É um perigo imensurável e um risco imensurável de cairmos em pecado. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 12, ele diz, olha, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, meus irmãos, aquele que acha que é forte vai acabar caindo. Aquele que se gloria de achar que tem uma espiritualidade elevada, melhor que a dos outros, acaba por cair numa cilada e acaba
por cair em pecado e ofendendo a santidade de Deus, e também levando a sua família a uma destruição espiritual. Então, meus irmãos, que nós continuemos crescendo, entendendo a nossa fragilidade, entendendo que nós somos fracos, entendendo que nós precisamos de Deus para vencer, como diz o texto aí, as ciladas, no finalzinho do versículo 11, as ciladas do diabo. Então nós precisamos entender quão pequeno nós somos, quão frágil nós somos, para que nos apropriemos da força do Senhor, para estarmos preparados para todas as ciladas do diabo. E a terceira reflexão para nós, meus irmãos, desse primeiro ponto, é que os recursos humanos, como a psicologia, a pedagogia e até mesmo a filosofia, são importantes, mas jamais devem achar que seremos vitoriosos no campo espiritual se não buscarmos em Deus força para termos famílias fortes e saudáveis. Então, meus irmãos, a pedagogia, a psicologia, a filosofia, elas têm a sua importância, mas elas não são suficientes para vencermos as ciladas do diabo. Elas não são capazes em si de nos dar a vitória das ciladas do diabo contra a nossa vida e contra a vida da nossa família. Nós precisamos nos apropriar das armas espirituais na qual Deus deixa à nossa disposição. Aí sim, nós poderemos vencer as ciladas do diabo. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que nós aprendemos nessa manhã é que nós não devemos nos descuidar da importância do fortalecimento, principalmente do crescimento e do fortalecimento espiritual. De nós, a cada dia, nos dedicarmos a conhecermos a Deus através da sua palavra. A segunda aplicação, meus irmãos, a segunda verdade que nós destacamos aí no texto, é que o segredo para termos famílias fortes e nos apropriarmos das armaduras oferecidas por Deus, contidas aí na sua palavra. Então, o texto diz, o versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, como nós vamos permanecer firmes quando o diabo tramar contra a nossa vida, contra a vida da nossa família? O texto diz aí, quando nós nos revestirmos, nos apropriarmos da armadura de Deus. Se nós não nos apropriarmos, se nós não nos revestirmos dessa armadura que Deus deixou à nossa disposição, nós podemos concluir que nós não ficaremos firmes contra as ciladas do diabo. Se você perceber, meus irmãos, dentro da sua caminhada como crente, que os momentos onde você vacilou na fé, que você pecou contra Deus, foram os momentos na qual você abriu mão da presença de Deus. Foi quando você disse assim, eu não quero a sua ajuda agora, eu dou conta por si só, eu dou conta pela minha própria força. Esse momento foi o momento que você caiu. Se você percebeu, os deslizes da sua fé se deu quando você se distanciou de Deus, quando você deixou de se apropriar das armaduras que Deus deixou à nossa disposição para vencermos as ciladas do diabo, para permanecermos firmes diante das ciladas do diabo. Então nós precisamos nos apropriar dessas armas exatamente para vencermos o inimigo das nossas almas. É uma ingenuidade, meus irmãos, humana, nós queremos confiar nas forças humanas. É de uma ingenuidade terrível nossa, porque nós não temos as armas adequadas para vencer o principal inimigo da nossa família e da igreja, que é o diabo e o seu exército. Nós não temos. Nós precisamos de Deus para exatamente vencer. Somente com os recursos de Deus é que nós, enquanto pessoas e famílias, podemos entrar nessa guerra e sermos vitoriosos. É somente com a ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, nós não conseguiremos, meus irmãos. Entenda isso nessa manhã.
Sem o auxílio de Deus, sem a ação de Deus na nossa vida, nós não conseguiremos, nós iremos perder, nós iremos sucumbir na fé, nós iremos fracassar como famílias, se nós não entendermos isso. Devemos, meus irmãos, nos apropriar das armas de defesas na qual Deus deixou a nós. O texto diz aí, o cinturão da verdade, a couraça da justiça e o escudo da fé, na qual Deus deixou a nós, são os mecanismos de defesa espirituais na qual Deus deixou à nossa disposição. Nós também, meus irmãos, devemos nos apropriar das armas de ataque, que são a espada do Espírito, que é o Espírito em nós e agindo em nosso lugar, que é o calçado da fé dos pés, na qual nós precisamos sempre andar, que provém de uma fé em Deus e na sua palavra, e o capacete da salvação, nos apegarmos nas promessas que Deus deixou para nós em relação à eternidade e da vitória que Ele já garantiu a nós à luz de uma salvação eterna. Essas são as armas de ataque que nenhuma cilada do diabo pode tirar das nossas vidas. Meus irmãos, entendamos, meus irmãos, nessa manhã, que nós só conseguiremos ser famílias fortes se nos apropriarmos das armaduras oferecidas por Deus aqui na sua palavra. Nós devemos nos revestir dessa armadura para permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E a terceira e última lição, meus irmãos, para a nossa vida, é que o objetivo do fortalecimento familiar e resistir às lutas contra o inimigo número 1 da família, o diabo, e todo o seu exército. Então, o objetivo do fortalecimento da nossa família, além da glorificação a Deus, de exaltar o nome de Deus, ele me dá a força para resistir às ciladas do principal inimigo da minha alma, que é o diabo. O diabo quer destruir, meus irmãos, a minha família. O diabo quer destruir a comunidade dos santos. Então, o objetivo do fortalecimento da minha fé e da minha família é exatamente ter a força espiritual para vencer o principal inimigo da minha família e da minha igreja. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz, no finalzinho do versículo 11 e também versículo 12, diz: para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, meus irmãos, o nosso inimigo não é o nosso cônjuge, o nosso inimigo não é os nossos filhos, os nossos inimigos não são da nossa casa, meus irmãos, não são. O nosso inimigo é o diabo e seus demônios. Nós precisamos entender isso. E ao nos revestir das armaduras de Deus, nós vamos conseguir, olha o finalzinho do versículo 12, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Olha o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Nós podemos descrever o atual momento como um dia mau, né? A nossa geração nunca passou por um momento como esse. Como nós vamos resistir a esse dia mau na qual nós estamos passando? Quando nós nos revestirmos das armaduras de Deus. Nosso inimigo não é o nosso familiar, não é o nosso cônjuge, não é o nosso filho, nossos filhos. O nosso inimigo é o diabo e seus demônios. E nós precisamos, meus irmãos, nos apropriar das ferramentas de Deus para vencer as armas e as ciladas do diabo. Não se iluda, meus irmãos. O diabo tem plano para acabar com o seu casamento. Não se iluda. Ele tem tramado contra a nossa casa, contra a nossa família. Nós só vamos vencer com a força do Senhor.
Não se iluda, meus irmãos, o diabo tem um plano traçado para afastar seus filhos do caminho de Deus, dos caminhos do Senhor. Não se iluda, ele tem investido, porque tocando num da nossa família, ele toca na família toda. Então, vamos nos revestir da força do Senhor. O diabo tem um plano, um esquema para você a ser infiel para com seu cônjuge. Então, se apegue a Deus ainda mais, para que você tenha discernimento para identificar todas essas ciladas. O diabo, meus irmãos, tem um plano para afastar você de Deus, para afastar você do seu caminho, não somente ao marido, mas à esposa e também os filhos. Entendamos, meus irmãos, que a nossa luta, todos nós estamos convocados, somos convocados, toda a nossa família é convocada para se alistar nessa luta e se apropriar das armas espirituais na qual Deus deixou à nossa disposição. Então, meus irmãos, a terceira lição que nós aprendemos nessa manhã é que o objetivo do nosso fortalecimento familiar é para resistir às lutas contra o inimigo número 1 da nossa família, o diabo e todo o seu exército. Então, nós precisamos nos fortalecer e nos revestir da força do Senhor, nos revestir das armaduras de Deus, para exatamente permanecer firme nos caminhos no Senhor, e como diz o finalzinho do versículo 13, permanecer inabaláveis. Você quer ter uma família inabalável? Você quer ter uma família firme nos caminhos do Senhor? Então se revista das armas espirituais, na qual Deus deixou à nossa disposição: a fé, a leitura da palavra e a oração, para que juntos como famílias nos apropriemos dessas ferramentas, exatamente para continuar crescendo, amadurecendo e sendo uma família forte, para quando vier momentos maus, dias maus, permanecermos inabaláveis. Quer que sua família permaneça inabalável nesse momento na qual nós estamos passando? Se revista das armaduras de Deus. Conclusão, meus irmãos, para a nossa vida. Deus deseja fortalecer a sua família com os seus recursos espirituais, na qual Ele deixou a você e a mim. Para você e a sua família serem fortes, Deus deixou a sua força para que nós continuemos nos fortalecendo, para que venhamos vencer o principal inimigo das nossas almas. A decisão, meus irmãos, está em suas mãos, nas mãos da sua família. Vamos ou não vestir das armaduras de Deus? O que você decide essa manhã, junto com a sua família? Vamos ser que nem Josué, meus irmãos. Eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Eu e minha casa iremos nos revestir das armaduras que Deus deixou à nossa disposição. Como famílias, meus irmãos, e pessoalmente, o que nós vamos decidir? Espero que a sua resposta seja: vamos nos revestir das armaduras espirituais na qual Deus deixou à nossa disposição. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nos mostrar que temos um Deus tão bondoso, que deixou ferramentas à nossa disposição para nós nos apropriarmos exatamente para fortalecer a nossa fé e nos conduzir em triunfo, nos conduzir em vitória, não somente nós individualmente, mas toda a nossa casa. A Tua promessa, Senhor, é para toda a nossa família, e nessa manhã nos apropriamos da Tua promessa, e queremos, Senhor, de forma corajosa dizer que queremos nos revestir das armaduras do Senhor, para exatamente conseguirmos vencer as ciladas do diabo e permanecer inabaláveis diante dos dias maus, Pai. Ó Deus, nos ajude nessa manhã, como famílias, a servir o Senhor, a continuar firme nos Teus caminhos, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que o Senhor venha abençoar cada família, Senhor, que está nos ouvindo nos seus lares nessa manhã. Abençoe, Pai, e guarde e proteja a luz do fortalecimento espiritual que cada família deve se apropriar nessa manhã, à luz da Tua palavra, Pai. Te pedimos a Tua ajuda no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, pela Sua palavra. Nesse momento nós vamos cantar novamente a música tema que nós estamos
que nós estamos cantando, né, no mês da família, né, bendito será a tua casa. Então, meus irmãos, façamos dessa canção uma oração, como nós aprendemos no estudo dessa manhã. A base de famílias fortes é se apropriar dessas armas espirituais, que nós possamos cantar essa canção como uma oração para louvarmos a Deus e pedirmos ainda mais a sua graça sobre as nossas vidas. Então vamos cantar essa canção juntos, e após a canção nós vamos orar, encerrando esse momento aqui, e também orar pelas mães, né, que hoje é um dia tão especial que nós comemoramos, que é o dia das mães. Então vamos cantar junto, meus irmãos, essa canção, Bendito Será a Tua Casa. Vamos lá, irmãos, vamos cantar.
Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Você crê que bendito pode ser a sua casa, seus filhos, seu marido, a sua esposa? Você crê nisso? Então, se revistam das armas espirituais na qual Deus deixou à nossa disposição. Você quer que sua família seja forte? Então, se aproprie das armas que Deus deixou disponível para nós à luz da sua palavra. Nós vamos orar, meus irmãos, encerrando esse momento, mas antes de nós orarmos, só lembrar que hoje o culto à noite vai começar um pouquinho mais cedo, devido ao decreto municipal do toque de recolher. Tem alguns irmãos que nos ajudam aqui, então o nosso culto vai começar às 6h30, tá? Às 18h30 da tarde, né? Tarde e noite de hoje, tá? Não vai começar às 7h30, tá? Como de costume, vai começar às 18h30, tá bom? Então hoje, um pouquinho mais cedo, reúna aí a sua família para que venhamos a cultuar o nome do nosso Deus. Hoje à noite nós vamos fazer um estudo especial, lembrando e mencionando o Dia das Mães, tá? O estudo de hoje à noite não está no material que eu entreguei para os irmãos, mas eu vou deixar disponível lá no grupo da igreja, tá? O sermão de hoje à noite, para que os irmãos estejam nos acompanhando. Nós vamos falar de uma mãe piedosa desconhecida, né, que não teve o seu nome mencionado, mas que foi de um impacto tremendo na vida do seu filho. Então, hoje nós vamos estudar uma mãe, a piedade de uma mãe desconhecida, tá bom? E eu vou deixar disponível lá no grupo da igreja, tá? O sermão de hoje à noite. Vamos orar, encerrando esse momento. Lembrando, hoje às 18h30, tá bom? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por essa escola dominical, onde podemos aprender ainda mais do Senhor, e também, Pai, para o crescimento e o fortalecimento das nossas famílias. Obrigado pela lição, pelos louvores cantados ao Teu nome, para exaltar o Teu nome. Obrigado por cada família, Senhor, que se reuniu nesse momento para exaltar e bendizer o Teu santo nome. Ó Deus, que logo mais à tarde nós venhamos estar também reunidos para cultuar e exaltar o Teu nome. Que o Senhor permaneça conosco, Pai, no decorrer desse dia, que esse dia, Pai, seja um dia de comunhão, seja um dia de estarmos como família para celebrarmos e comemorarmos esse dia tão especial, que é o Dia das Mães. Que o Senhor venha abençoar, Pai, cada mãe que faz parte da Tua igreja, que faz parte da comunidade do Senhor, e também, Senhor, as mães que estão distribuídas, Pai, no mundo todo. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha multiplicar os seus anos de vida, Pai, e que nós, como filhos, venhamos sempre valorizar a mãe que o Senhor deu a nós, Pai. Obrigado pela vida delas, que o Senhor continue fortalecendo, Pai, a vida de cada mãe que nos ouve, e também as mães, Pai, que estão distribuídas no mundo todo, Pai. Que o Senhor venha também, Pai, nos abençoar no decorrer desse dia, permanecendo conosco, e também, Pai, nos ajudando a relembrar a Tua palavra, para continuarmos firmes e inabaláveis nos Teus caminhos, Pai. Obrigado por tudo, te louvamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe a todos.